Olá, na segunda parte do vídeo falaremos sobre arte românica. Com a instituição da fé católica romana, uma onda de construção de igrejas varreu a Europa medieval de 1050 a 1200. Os construtores tomaram emprestado elementos da arquitetura romana, como colunas e arcos arredondados, surgindo assim o termo românico, para definir a arte e a arquitetura desse período. A pintura românica ela é basicamente formada por uma temática religiosa. Mais uma vez, a presença da imagem com deformidade traduz os sentimentos e a interpretação mística da realidade. A figura de Jesus Cristo é sempre maior do que as outras que são representadas em volta, mostrando assim uma característica de hierarquização da figura. Um outro ponto muito significativo na pintura românica é o colorismo. São essas cores chapadas, sem preocupação com meios tons ou jogo de luz e sombra, que poderiam representar a imitação da realidade ou a imitação da natureza. Diferentemente da cultura bizantina, a cultura românica vai desenvolver de maneira muito mais intensa o uso do afresco, que é essa pintura aplicada direto no reboco quando ainda molhado, daí a denominação afresco, como podemos notar nessas outras imagens que seguem, de forma que muito mais significativo do que mais uma vez repetir a anatomia humana era ocupar os espaços das paredes com os personagens, fazendo com que o seu desenho ocupasse aquele espaço de maneira mais direta possível. Outro elemento visual que vai se desenvolver na arte bizantina, na arte românica, são as iluminuras, que são essas ilustrações que eram feitas em manuscritos, já que nesse período não se tem ainda a tipografia, ou seja, a reprodução dos livros que eram feitos nos mosteiros, tanto a parte de texto como a parte das imagens eram todas feitas à mão. Então, com isso, desenvolveu-se essa técnica de ilustração chamada de iluminuras. A escultura românica ela é basicamente um elemento complementar à arquitetura, tendo como principal função a comunicação direta entre a igreja e o fiel. Ensinamento de cenas bíblicas com uso de relevo. Observem a imagem e notamos a estratégia da igreja para ter atenção plena do fiel, onde a narrativa diz: do lado de dentro você está protegido, do lado de fora ameaçado. Na maioria das vezes, com o uso de figuras fantasmagóricas ou animais fantásticos. Os pórticos, que eram as entradas das igrejas, recebiam, na maioria das vezes, também essas narrativas. A arquitetura românica ela tem aberturas raras e estreitas usadas como janelas. São estruturas muito sólidas, com o uso de arcos em 180 graus, vindo aí as grandes influências da arquitetura romana, considerando inclusive que muitos dos prédios públicos romanos, depois da sua decadência, foram transformados em igrejas. São sempre grandes e sólidas, consideradas por muitos teóricos fortalezas de Deus. Observem que com essas características podemos notar a predominância do peso como representações muito comuns nessas construções. Temos aqui o conjunto arquitetônico mais famoso do período românico, que é o Complexo de Pisa, constituído aí de 3 construções básicas:
No primeiro plano, nós temos o batistério, claramente representado a partir de elementos vindos da arquitetura romana, com combinação de arcos, colunas, capitéis e emolduramentos. No segundo plano, nós temos a catedral, em formato de planta em cruz, nave lateral esquerda, nave lateral direita e nave central em forma de corredor, formando assim uma cruz. E por último, e a mais famosa de todas as construções desse complexo, nós temos a torre inclinada, a famosa Torre de Pisa, que sofreu esse dano exatamente por essa característica do peso. Com o passar do tempo, a engenharia tratou de desenvolver técnicas que estabilizassem o grau de inclinação dessa construção. Outras construções com essas características de solidez e de horizontalidade muito predominantes. Essa é uma planta baixa de uma igreja tipicamente românica, né? Podemos observar o pequeno desenho à nossa esquerda, como se estivéssemos vendo a igreja de cima para baixo. Na parte de baixo, a entrada da igreja, de um lado e do outro as naves laterais, e ao fundo, arredondado, o altar. Essa é a famosa Catedral de Santiago de Compostela, que recebe até hoje grande fluxo de peregrinação. Não se pode fazer justiça a qualquer obra de arte medieval sem ter em mente um propósito, pois esses artistas não se propunham criar uma semelhança convincente com a natureza, ou fazer belas coisas. Eles queriam transmitir aos seus irmãos de fé o conteúdo e a mensagem das histórias sagradas.